Agora vamos falar sobre o plano financeiro. Você que está aí pensando, meu Deus, chegou a hora. Bom, de fato o plano financeiro ele causa alguns pesadelos aí nos empreendedores, porque tem a ver com a questão dos números e isso aí é muito complicado para algumas pessoas, não é todo mundo que tem aptidão para mexer com essa parte. Então, vou dar um alívio aí para vocês que vocês não fiquem tão aperreados. Eu falei lá no primeiro vídeo que o Sebrae disponibiliza o plano de negócios. E aí o que acontece? No plano de negócios, o próprio software do Sebrae, você consegue lançar lá as informações e o plano de negócios da parte financeira ele vai calculando muita coisa sozinho. Ou seja, ele já tem uma programação que você vai jogando os dados e ele já vai fazer alguns cálculos. Então isso já vai quebrar o galho e ajudar muita gente que tem dificuldade com o plano financeiro, tá? Então não é desculpa. Baixa o plano de negócio do Sebrae e vai lá e faz o teu plano de negócio da tua parte financeira, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que o sumário executivo geralmente é o último a ser feito? E dentro do sumário executivo tem uma parte que é do capital que você vai investir? Pois bem, para você saber exatamente quanto você precisa investir, você precisa fazer um plano financeiro. Afinal de contas, o plano financeiro ele vai abarcar o investimento total que você precisa para começar a sua empresa, para colocar ela para funcionar. Então, dentro do plano financeiro, nós vamos falar sobre capital de giro, investimento fixo, investimentos pré-operacionais. Então, tudo isso aí vai juntar para que você saiba o teu investimento total. E é esse valorzinho que você vai jogar lá para o seu capital no sumário executivo. A não ser que você tenha mais ou você tem menos, aí você vai ter que dar uma enxugada ali dentro do plano financeiro. Mas quando você for lançando as coisas no plano financeiro, você vai conseguir já visualizar isso. O bom do software, gente, é que no final ele vai dar inclusive a viabilidade financeira, a lucratividade do teu negócio. Então é muito importante que você vá aí preenchendo tudo direitinho e sempre vendo, né, o que ele está mostrando para você, porque vai ajudar na sua formação do plano financeiro. Então, dentro do plano financeiro você vai colocar os seus investimentos fixos. E o que são investimentos fixos? Os investimentos fixos da sua empresa são justamente os bens que você precisa para ela funcionar. Então, equipamentos, máquinas, móveis, utensílios, ferramentas, enfim, tudo que você precisa para a sua empresa funcionar, certo? Então, você vai colocar aí esses bens e vai ter provavelmente um espaço, uma espécie de tabela para que você relacione esses bens. E aí, se você quer diminuir esse investimento, esse custo, tenta enxugar para colocar realmente o que você precisa mesmo para funcionar. À medida que a sua empresa for crescendo e você sentir necessidade de ter outros bens, você vai lá e encaixa nessa tabelinha também. E aí, óbvio, quando você colocar o seu bem, não é só colocar, precisa de um sofá. Você vai colocar o custo desse sofá, R$2.000 o sofá. Apesar de 2, então coloca lá que são 2 sofás. E aí você vai colocando isso e o plano financeiro, inclusive do próprio software, vai sair calculando tudo para vocês. Capital de giro, você precisa de um capital de giro. E o que é o danado do capital de giro? Pense assim, é um dinheiro que você precisa para sua empresa funcionar, certo? Para sua empresa continuar rodando. Mesmo quando você tem aquela situação que você não vendeu tanto, você precisa ter um dinheirinho para manter ela funcionando, pagar as contas da sua empresa. E não só, claro, a questão de pagar as despesas da empresa. Comprar algum tipo de matéria-prima, algum eventual gasto que apareça, enfim, você precisa ter algo, é como se fosse uma poupançazinha. Vamos pensar na tua vida pessoal. Então, vamos supor que você está sempre colocando dinheiro na poupança e um belo mês deu um problema lá, zicou no teu trabalho e o teu salário atrasou e você só vai receber no outro mês. Você precisa ter alguma fonte de renda que vai te sustentar durante aquele mês, já que você não recebeu o salário normal que você recebe todo mês. Então, essa analogia você transporta para a empresa. Pode ser que em algum mês, eventualmente, você não venda tudo que você esperava que ia vender. Então, esse capital de giro é o que vai te ajudar a manter a tua empresa funcionando enquanto você não consegue aí chegar nessa questão de receber esses valores. E aí, dentro do capital de giro, você precisa pensar sobre a estimativa de estoque inicial e o caixa mínimo. A estimativa de estoque inicial nada mais é do que a estimativa daquilo que você precisa para poder vender os seus produtos, os seus serviços e os materiais que precisam estar dentro da sua empresa e são indispensáveis para você produzir aquele produto ou aquele serviço. E aí você vai pensar,
quais são esses produtos? Qual é a matéria-prima que eu preciso? Não posso deixar de ter no estoque de jeito nenhum. Aí você vai pensar nesses produtos e fazer uma estimativa de estoque inicial, ou seja, é o produto que eu preciso ter que não pode faltar de jeito nenhum, porque isso também vai compor o teu capital de giro. Então, quanto eu preciso para poder cobrir caso eu tenha uma dificuldade e eu não consiga comprar esses materiais? Então, esse valor também vai entrar dentro do capital de giro. Caixa mínimo é o capital de giro propriamente dito. É o valor que você precisa manter ali para poder a sua empresa funcionar se alguma coisa der errado. E aí eu tô falando muito sobre a questão das coisas darem errado, mas também tem a questão de entrada de valor daquilo que o teu cliente compra. Porque, por exemplo, pode ser que o teu cliente compre parcelado ou, sei lá, compra agora e só paga no outro mês. Não sei qual vai ser a tua forma de pagamento, mas você também tem que pensar nisso. E aí, você também precisa ter um capital de giro para segurar a sua empresa enquanto esses pagamentos não entram, certo? Então, por isso que o caixa mínimo compreende exatamente isso. É esse valor que você vai ter para segurar a sua empresa, no caso de ter alguma dificuldade, mas também no caso de ter um prazo entre o pagamento dos teus clientes para você. E aí, claro, você vai ter que calcular o prazo médio de compras, o prazo médio de recebimento, para poder você conseguir entender quanto é que você precisa de caixa mínima. O ideal que a gente coloca, pelo menos para quem está começando, é que facilite ao máximo para a empresa. Então, se você colocar que as pessoas vão pagar, a maioria das vendas que você pretende receber vai ser a prazo e dividido em 60, 90, 120, isso vai dificultar um pouco para você e para sua empresa. Então o ideal é que você passe mais a questão de receber pagamentos à vista e pouca divisão aí, poucas parcelas na hora do pagamento do seu cliente para você, tá? Em contrapartida, para fornecedores, embora óbvio seja melhor que você possa pagar e se livrar das despesas que você tem com os fornecedores, é mais vantajoso que você compre aos fornecedores e tente dividir ao máximo esse valor. Não colocar assim, eu vou comprar uma coisa hoje, vou dividir em 30 parcelas, não é isso. Mas assim, buscar dos fornecedores uma forma de você não precisar pagar tudo de uma vez só. Porque isso também vai impactar nesse teu caixa mínimo. Porque imagina você pegando dinheiro para comprar as mercadorias, as matérias-primas da tua empresa e você tem que pagar de cara à vista. Só que você, para receber do seu cliente, vai estar em 60, 90 dias, 120. Então você precisa equilibrar isso, tá? Então o melhor a se fazer é sempre equilibrar dessa forma. Para os clientes, cobre à vista. Se vai vender a prazo, não coloque tão dividido, enfim. E para os fornecedores, tente fazer o possível para diminuir os seus custos, as suas despesas por mês, as suas despesas mensais. Então tenta colocar essa divisão maior, não em inúmeras parcelas, mas tenta dividir o que você está pagando para o seu fornecedor, porque vai ser melhor para você para administrar essa entrada e saída de recursos. Investimentos pré-operacionais também são muito importantes. Por quê? O investimento pré-operacional é aquilo que vai antes de você iniciar as suas operações, as suas atividades. Então talvez você precise de dinheiro para publicidade, para as pessoas, para você começar a divulgar, para as pessoas conhecerem a sua empresa, né? Já que você já vai abrir. Talvez você precise fazer alguma reforma se você não tem um ponto físico, ou você vai comprar, adquirir um local. Então isso é um investimento pré-operacional. Você contratou pessoas e precisa fazer treinamento ou curso com essas pessoas, isso é um investimento também que pode e deve entrar na realidade na parte de investimentos pré-operacionais. Então vai anotando tudo isso, pode ter algum outro tipo de custo, né, algum outro tipo de despesa, você pega isso daí e coloca nos investimentos pré-operacionais também. Quando você conseguir mensurar esses investimentos fixos, o capital de giro necessário, os investimentos pré-operacionais, o plano de negócio vai te ajudar, porque você vai lançar esses valores, né? Na verdade ele vai calcular mediante o que você for lançando para cada uma dessas etapas e ele vai te dizer quanto você precisa de investimento total para a tua empresa. E dali você vai saber qual é o capital necessário para iniciar a sua empresa. Se você tiver mais do que isso, massa. Ou tiver o mesmo valor, ótimo. Se bem que é bom ter sempre uma reservazinha a mais. Mas caso você percebeu, você foi lançando aí no plano financeiro essas informações do capital de giro, dos investimentos fixos, dos investimentos pré-operacionais, e você viu que o capital que deu lá no final foi muito alto e você não estava preparado para aquilo, volta para esses pontos e vê onde você pode enxugar, onde você pode retirar e gastar menos para poder diminuir esse capital necessário para investir.
certo? Aí desse valor que vai surgir lá, você vai pegar esse valorzinho, ver o que é que você tem, que você vai investir e vai jogar lá no sumário executivo. Esse é o equilíbrio, né? Esse é o cálculo que você tem que fazer para quando você lançar algo no sumário executivo, você vai lançar lá um valor, no final do plano de negócio ele vai dizer, ele vai calcular o que você botou no plano financeiro e vai ver o que você jogou lá no sumário executivo de capital, né? E ele vai dizer, bom, tá ok, dá para fazer essas vendas, dá para começar essa empresa, então não dá, tá? Então olhe bem direitinho isso daí. Outra questão é a estimativa de faturamento mensal, que também tem muito a ver com aquela capacidade produtiva que colocamos lá no plano operacional. A gente já colocou lá quanto a gente consegue produzir por dia ou mensalmente. A gente já consegue também colocar lá no plano operacional quanto a gente pretende produzir, né? Então isso vem para o faturamento mensal. Então se eu pretendo vender 30 brownies por dia, então isso aí tem um faturamento mensal. Então você vai colocar lá na planilhinha ou no software a parte de faturamento mensal, brownie simples, R$5, aí faturamento mensal. Você quer vender quantos brownies por mês? Você vai colocar lá o valor. Brownie recheado de Nutella, tô ficando com fome. Brownie recheado de Nutella, aí você vai colocar lá também, e aí você vai colocar quanto é que você pretende vender por mês, que você quer vender por mês. Meu filho, quando você colocar isso no seu faturamento mensal, leve isso para a sua vida, você vai começar a trabalhar, você vai ter que correr atrás desse faturamento mensal que você mesmo colocou ali, tá? É como uma meta que você coloca para você do tipo, eu quero ganhar mais, então o que eu posso fazer para ganhar mais no meu dia a dia, no meu trabalho, qual é a renda extra que eu posso fazer? Aí você vai correr atrás daquilo. Com a empresa a mesma coisa, você vai lançar o teu faturamento mensal, você vai lançar o quanto você quer vender por mês, então aí você vai ter que correr atrás para poder vender isso, tá? Então todas as outras partes vão ajudar. A estratégia de marketing, as estratégias promocionais, o que você colocou, o que você percebeu na análise de mercado, tudo isso vai dando suporte para poder você vender e ter esse faturamento mensal conforme você colocou dentro do seu plano financeiro. Aí o que acontece? Se você botar um faturamento mensal muito abaixo, pode ser que ele não seja o suficiente para compensar os investimentos e as despesas que você está colocando ao longo do plano. Então, bota um faturamento mensal que compense realmente, mas que esteja dentro daquela capacidade produtiva que você lançou no plano operacional, tá? Então, se você vai lançar no plano operacional que você consegue produzir tanto por dia, mas que você pretende vender X, vai no teu faturamento mensal, coloca isso daí e vê se realmente está compensando. Se estiver compensando, massa. Mas se você colocou no faturamento mensal que vai vender não sei quantos brownies por mês e ainda não foi o suficiente, então você precisa rever aí ou os seus gastos que você já lançou nos investimentos fixos pré-operacionais, enfim, ou você vai ter que realmente meter a mão na massa e colocar, eu vou me comprometer, meu faturamento mensal eu quero que seja de tanto, então eu vou vender 500 brownies. Aí você vai colocar lá e quando você começar a empresa, meu querido, corra atrás para vender muito brownie, viu? Para cada produto que você vai vender, existe um custo, certo? Que você já começou a pesquisar a respeito lá no plano de marketing, certo? Então, para que você lance aquele preço lá no plano de marketing, você já tem uma ideia desse custo. E esse custo vai entrar também no seu plano financeiro. Ou seja, se você vai vender um brownie, esse brownie precisa de cacau em pó, precisa de farinha de trigo, precisa de, sei lá, açúcar, não sei mais o que precisa em brownie, não sei. Queria muito saber, mas assim, você vai ver os ingredientes, então isso também vai entrar no plano financeiro quando você colocar que você vai vender o brownie, por exemplo, porque aí ele vai gerar o custo do teu brownie. Isso vai ser massa porque vai te ajudar a compor esse preço. Custos de comercialização, né? Toda empresa tem os seus custos de comercialização, tem a ver com os impostos, tem a ver com taxas de venda a crédito, enfim. Então você vai pesquisar sobre essas taxas. Lembra que lá no sumário executivo a gente vai colocar o tipo de enquadramento tributário da empresa? Então, dependendo do tipo de empresa, você pode estar sendo optando pelo Simples Nacional, pode ser uma outra opção de imposto que a sua empresa vai ter que pagar. Então esses impostos, esses valores vão entrar justamente nessa parte, tá? Então você vai pesquisar direitinho qual é o tipo de empresa que você vai abrir, você vai ver o imposto que vai ser cobrado sobre ela e você vai lançar dentro dessa tabelinha. Estimativa de custos de mão de obra, a gente já falou lá no plano operacional que existe, você já tem que começar a colocar as funções, as pessoas que vão trabalhar, quem é a tua necessidade pessoal, quem são as pessoas, as funções necessárias da empresa. No plano financeiro a gente vai falar mais uma vez dessas funções e vai colocar exatamente o que essas pessoas, né, vão ganhar. E aí o que essas pessoas vão ganhar
vai ter aqueles custos, né, de FGTS, férias, 13º, essas coisas todas. Então tudo isso vai ser contabilizado, tá? Então você vai lançar essas informações também no plano financeiro. Muito cuidado para que você também não coloque trocentos funcionários e quando vê vocês não tenham dinheiro para nada, nem sequer para pagar os seus funcionários, ok? Depreciação também é algo muito importante que está aí no seu plano financeiro e depreciação nada mais é do que aquele desgaste que tudo sofre ao longo do seu uso. Por exemplo, eu estou aqui filmando com uma câmera. Essa câmera ela tem um custo de depreciação. Por quê? Porque toda vez que eu uso essa câmera, e simplesmente até só com o passar do tempo, ela deprecia, ou seja, ela perde valor, certo? Então você vai ter que calcular também essa depreciação relacionada aos equipamentos que você vai utilizar, certo? Então eu tenho aqui uma câmera, vamos supor que essa câmera foi R$3.000. O tempo de vida útil dessa câmera, qual é? Sei lá, vamos colocar que são 3 anos. Então se ela foi R$3.000 e o tempo de vida útil dela são 3 anos, e eu estou falando por cima porque existe toda uma forma de calcular a depreciação para a câmera, é diferente, mas assim, foi R$3.000, 3 anos, ou seja, ela deprecia R$1.000 por ano, certo? Então, com o passar do tempo, ela tem um ciclo de vida útil de 3 anos, então com o passar desses anos, como ela foi R$3.000, a cada ano ela perde R$1.000 no seu valor, certo? Com a questão de todo o desgaste do uso e até o não uso, algo que fica parado também se desgasta. Então você vai calcular também essa depreciação para o que você inserir aí que realmente for pertinente. E você precisa calcular a depreciação por quê? Porque tudo que você compra vai se perdendo, vai desgastando e vai chegar uma hora que você vai ter que repor. Então se você faz brownie, você tem uma batedeira hoje, daqui a algum tempo você vai ter que comprar outra batedeira para ficar no lugar daquela que ficou velha e não funciona mais, certo? Então, se você calcula a depreciação do seu equipamento, você vai saber mais ou menos quando você vai ter que comprar um novo equipamento e você também vai saber quanto mais ou menos você precisa segurar por mês para poder cobrir aquilo dali. Os custos de depreciação, eles entram diretamente no preço também que você vai passar ali para o cliente, para o consumidor, tá? Então, se você viu aquela batedeira, ela tem uma depreciação de R$5, às vezes é muito pouco por mês, sabe? Mas, se tiver uma depreciação de R$5, R$10 por mês, isso também vai ajudar na montagem do teu preço. Então, você precisa entender bem a depreciação e lançar isso também dentro do teu plano financeiro. Custos. Oi, foca. Obrigada. Custos fixos operacionais. Quais são os custos que você tem normalmente todo mês com a sua empresa? Pagar energia, pagar água, pagar internet, pagar salários, combustível, material de limpeza, material de escritório, enfim, você vai lançar aí todos os custos que você vai ter todo mês com a sua empresa, certo? E como eu disse, tenta economizar ao máximo. E sobre o plano financeiro, eu acredito que é isso, tá vendo? O plano financeiro não é tão terrível assim não. Bom, mas vamos continuar para o próximo ponto, que é a avaliação estratégica. Vamos aproveitar o embalo do plano financeiro e vamos continuar? Seguinte. A avaliação estratégica nada mais é do que atrelar as análises acerca da SWOT, análise SWOT ou fofa, análise fofa, para a nossa empresa que nós estamos montando naquele momento. Como assim? Bom, primeiro você precisa entender o que é a análise SWOT. Para quem tem dúvida, a análise SWOT na realidade é uma espécie de tabela onde a gente vai lançar as ameaças, oportunidades, forças e fraquezas da nossa empresa. Vamos pensar como uma análise SWOT pessoal primeiro para a gente entender como diferenciar o que é ameaça do que é ponto fraco e o que é oportunidade para pontos fortes, certo? Então pense em você. Você hoje talvez seja uma pessoa que escreva muito bem. Isso é um ponto forte. Agora, uma oportunidade para você que escreve bem, talvez seria um curso de redação que vai abrir nas férias em julho. Percebeu a diferença? Os pontos fortes e pontos fracos estão atrelados diretamente a você, ou seja, estão atrelados diretamente à empresa. Já as ameaças e oportunidades, elas vêm de fora. Então, ameaças e oportunidades são externas e pontos fortes e pontos... Então, ameaças e oportunidades são externas e pontos fortes e pontos fracos, forças e fraquezas são internos. Então, quando você começar a fazer análise SWOT da sua empresa, o que é que você tem que pensar? Você tem que pensar, qual é o ponto forte da minha empresa? Bom, é uma empresa, o negócio é inovador,
nós vamos trazer um preço competitivo, o atendimento, a personalização do atendimento, a qualidade do atendimento da nossa empresa vai ser um diferencial. Então veja que eu estou falando de questões que são internas, que são da própria empresa. Então aí eu estou falando de forças. E aí o que seria a oportunidade para a minha empresa? Vamos supor que o dólar caiu, né? E isso vai impactar diretamente nas importações de matérias-primas e produtos e tudo que vai estar atrelado à nossa empresa que nós estamos montando agora. Então aí você vai colocar a oportunidade, queda do dólar, entendeu? É algo que é externo, vem do macroambiente. Você não tem como mexer naquilo, aquilo vai influenciar a tua empresa, mas vem de fora. Não tem a ver com a realidade interna da empresa, tá? Então, oportunidades e ameaças vêm de fora. Outra ameaça, por exemplo, surgimento de muitos concorrentes no segmento da empresa, no segmento escolhido. Bom, isso aí é uma ameaça, porque vem de fora, são concorrentes, é uma situação externa que pode acabar impactando na sua empresa. Então é externo, então é uma ameaça. Ponto fraco. A localização do meu negócio não é tão boa, poderia ser uma localização melhor, mas tem pouco fluxo de pessoas. É a localização da empresa, é algo interno, então é uma fraqueza. Entenderam a diferença? Quando a gente começa a assimilar isso com a questão pessoal, fica muito mais fácil. Imagine então que a empresa é uma pessoa e ela tem pontos fortes, pontos fracos e variáveis que vão influenciar, que vêm de fora, que podem ser ameaças ou oportunidades. Pronto. Assim fica muito mais fácil para você conseguir concluir a sua análise SWOT. A análise SWOT vai ser justamente essa avaliação estratégica que você precisa para poder fechar seu plano de negócios. Pois é, acabou! Gente, tem alguns pontos que eu não cheguei a falar profundamente aqui nos vídeos, porque, como eu disse para vocês, a gente tem que buscar a praticidade e o próprio plano de negócios existente feito pelo Sebrae já traz uma grande praticidade para a gente. Então tem coisas que você pode até entender, buscar conhecer, mas você não precisa quebrar a cabeça. Dentro do plano financeiro, por exemplo, tem a questão da lucratividade, de ponto de equilíbrio, e tudo isso o próprio plano de negócios vai calcular para você, você não precisa se aperrear com nada disso. Mas se você quiser depois aprender um pouco mais acerca desses elementos, né, que vão compor, que tem a ver com o plano financeiro da tua empresa, poxa, vale a pena sim correr atrás e dar uma estudada. Basicamente, eu consegui abarcar todos os pontos em torno dos diversos planos que compõem o plano de negócios, e eu acho que agora, depois de assistir todos esses vídeos, vocês estão mais do que preparados para meter a mão na massa e começar o seu plano de negócios. Então, corra atrás, se tiver dúvida, entre em contato, eu estou disponível para tirar suas dúvidas e vamos conversando, porque com esse plano de negócios feito bem direitinho, com certeza a sua empresa vai ir muito bem, tá certo? Beijo, tchau, tchau!